Os ensinamentos que você encontra nesse best-seller do James C. Hunter, você pode empregar não só na vida corporativa, mas principalmente na sua vida pessoal. Quer saber como? Chega mais. Pessoal, mas antes de começar a falar no livro em si, eu tenho que te pedir para, se você não é inscrito no canal, aproveita e te inscreve logo, dá aquela curtida, ativa o sininho, porque a gente tem muitos e muitos livros para falar ainda depois desse. Várias ideias sensacionais aí que eu tô tendo. O livro conta a história de John Daly. John é um pai de família, de uma família convencional dos Estados Unidos. Ele é um executivo muito bem sucedido e aparentemente a vida de John é tranquila, feliz e está tudo indo conforme ele planejara. Mas o que ele não sabia era que as coisas não estavam indo tão bem assim e que de repente ele estava só querendo jogar a sujeira ali para baixo do tapete para tentar mascarar um outro problema que pudesse estar acontecendo na sua vida. O problema é que os problemas do John vieram todos de uma vez. Ele passou a lidar com alguns problemas com alguns funcionários no trabalho, problemas com o sindicato, enfim, problemas em geral. As pessoas estavam muito insatisfeitas e os resultados começaram a ser impactados, afetados de forma negativa. Em casa, ele também estava tendo problemas com a esposa. A esposa já não estava tão feliz, a filha dele mal falava com ele estava tendo problema com um filho que estava querendo se rebelar, enfim. Os problemas todos vieram de uma só vez e o que fez o John ficar meio perdido, porque eles tinham tudo. E foi aí que a esposa dele sugeriu que ele fosse conversar com um pastor. Ele, meio contrariado, resolveu... Tem uma coisa muito interessante que o John, ele não admite pedir ajudas. Ele acha que ele é competente, que ele pode resolver todos os problemas dele sozinho, que ele não precisa das outras pessoas. E por isso ele relutava um pouco para pedir ajuda. Ele achava que não, estava tudo ok, estava tudo bacana e ele conseguia resolver tudo. Mas, por insistência da esposa, ele foi falar com o pastor. E o pastor sugeriu que ele fosse a um mosteiro, perto ali da cidade. E o John, obviamente, não concordou com isso, não queria ir. Mas, por insistência da mulher, novamente, que praticamente teve que levá-lo à força até o local, e ele foi. Mas ele foi também porque ele sabia que ele ia encontrar nesse mosteiro um empresário muito famoso, de renome assim, extraordinário no mundo dos negócios, que resolveu largar tudo para se tornar um monge. E ele ficou meio que curioso com aquilo, mas mesmo assim ele não queria ir, porque ele achava que aquilo ali era besteira, que não ia ajudá-lo de forma nenhuma. Chegando nesse mosteiro, ainda relutante, a primeira surpresa dele foi que quando ele viu esse senhor, ele simplesmente estava super feliz, o senhor estava super feliz, radiante, só que ele estava fazendo trabalhos assim bem humildes, bem modestos, bem simples, como consertando a privada do banheiro, por exemplo. E aquilo chocou o John de tal forma que ele fez refletir, porra, como é que esse cara está fazendo isso? O que está acontecendo? Os papéis estão todos invertidos aqui. Eu não sei o que ele esperava encontrar nesse mosteiro quando ele conhecesse esse cara, mas aquilo de certa forma o surpreendeu. E aí, numa conversa rápida e franca com esse senhor, com esse ex-empresário, ele finalmente admitiu que precisava de ajuda. E aquilo até surpreendeu ele. Pô, como é que eu tô admitindo, assim, eu nunca fiz isso, nunca pedi ajuda para ninguém, mas naquele momento ele admitiu, também por confiar muito no renome do cara e saber que o cara poderia ajudar ele. E aí o cara sugeriu que ele frequentasse as palestras dele, as reuniões dele, que eles iam falar sobre liderança. E aí o John, todo empolgado, foi e começou a frequentar essas reuniões para aprender mais sobre liderança e aprender mais sobre como ele poderia consertar os problemas que haviam na vida dele, né? E aí nessas reuniões diárias ele conheceu algumas outras pessoas que também estavam com esse propósito de melhorar como pessoa, de melhorar como líderes, de melhorar como treinadores, enfim, de melhorar de uma forma geral na sua vida.
E aí eles trocaram várias ideias, eles passaram a ver as coisas sob a perspectiva do outro, o ponto de vista do outro, trocaram experiências que foram bastante enriquecedoras. E à medida que os dias iam passando, o John se dava conta que ali era realmente o verdadeiro lugar que ele deveria estar para aprender e melhorar cada vez mais, não só como líder, mas como ser humano, como pai, como irmão, como marido, como amigo. Ele pôde perceber que ali ele ia melhorar definitivamente a sua vida. Com relação aos aprendizados do livro, a primeira coisa que eu queria mencionar aqui seria o significado da palavra liderança. Liderança tem muito a ver com o ato de você influenciar as pessoas a fazerem determinadas coisas, determinadas tarefas, não porque você está mandando, mas porque elas deveriam fazer aquilo por livre e espontânea vontade, com a consciência do que aquilo que elas estão fazendo era para o bem comum, era para algo maior do que elas, era pensando no todo e não só nela mesma. Você tem que convencer uma pessoa a fazer as coisas, fazer determinadas tarefas de uma forma que elas fiquem satisfeitas, que fiquem felizes realizando aquela tarefa. Então liderança seria isso, seria o ato de você influenciar as pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito. Não é aquilo que ela quer que seja feito, não, é aquilo que precisa ser feito. Essas duas coisas são coisas diferentes. E aí a gente cai em dois conceitos muito interessantes também, que ele faz uma distinção muito bacana no livro, que muitas vezes a gente confunde poder com autoridade. E ele mostra pra gente que são duas coisas completamente diferentes. O poder, ele tá mais relacionado a você ter que fazer alguma coisa porque eu estou mandando. Por exemplo, você tem que fazer porque senão você vai ser demitido. Você tem que fazer isso porque senão você vai ser mal avaliado. Você tem que fazer isso porque senão vai ser descontado do seu salário. Ou tirando mais do meio corporativo, indo para nossa casa. A sua mãe falando, você tem que fazer isso porque eu estou mandando. Você tem que fazer isso porque senão você vai ficar de castigo. Enfim, isso é poder. Diferente de autoridade. Autoridade não. Autoridade você pede para as pessoas e as pessoas, de repente, até antes de você pedir, elas já estão fazendo. Por exemplo, hoje em dia, não tem mais como a minha mãe me bater, né? Ela consegue com que eu faça as coisas só porque ela tem autoridade sobre mim. Alguns chefes na minha vida tiveram muita autoridade também, muita autoridade. Chefes muito competentes, que eram verdadeiros líderes mesmo. E eles conseguiam com que eu fizesse as coisas de uma maneira satisfeita, de uma maneira feliz. Eu tento aplicar isso na minha vida na maior parte das coisas que eu consigo. Com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, inclusive com os meus chefes. Com os meus chefes, a gente pode liderar os nossos chefes. A gente pode influenciá-los a fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas isso não é fácil, pessoal. Liderar é uma coisa muito, muito difícil, que requer mudança de hábitos, requer amor, requer um comportamento que, às vezes, dependendo do seu dia, você não está tão bem para ter aquele comportamento. Mas você tem que fazer um esforço, tem que fazer os seus sacrifícios para um bem maior. Aquela imagem do chefe aqui e os subordinados todos aqui embaixo, aquela imagem não existe mais, ela não se aplica mais nos dias de hoje, isso está totalmente ultrapassado. Na verdade, o líder, ele está aqui, ele está no mesmo plano. Muitas das vezes ele está na linha de frente, ele tem que estar na linha de frente mesmo, porque só assim que a gente vai conseguir influenciar os liderados. E lembrando sempre que o bem maior é maior do que o líder, é maior do que todo o time. A gente tem que ter um objetivo em mente, e esse objetivo em mente requer sacrifícios por parte de todo mundo, de todos que fazem parte daquele ambiente. John aprendeu nesse mosteiro, nessa experiência também, a importância dos relacionamentos. Não tem como você influenciar as pessoas sem que você tenha um bom relacionamento com elas. Então você precisa ter empatia, você precisa conhecer aquela pessoa, aquele ser humano, porque às vezes a gente olha os funcionários
como funcionários e esquece que eles também são seres humanos. Eles também têm os problemas, também têm agonias, também têm os conflitos da vida. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que se colocar no lugar deles e assim a gente vai facilitar muito o nosso relacionamento com a equipe de uma forma geral e melhorar mais ainda o seu poder de persuasão, o seu poder de influenciar e de liderar aquelas pessoas. John aprendeu nesse retiro também a importância de ouvir outras opiniões, de ouvir outros pontos de vista, que nem sempre o ponto de vista dele era o mais adequado para aquela situação. Isso foi um grande aprendizado e o que é muito difícil para a maioria de nós. Como eu disse no início do vídeo, o John não tinha problema nenhum com relação a questões materiais. Ele tinha um emprego muito bom, ele era um cara bem sucedido, não faltava nada para a família dele. Só que alguma coisa estava errada. E lá, nesse retiro, nesse mosteiro, ele descobriu o que realmente valia, o que era realmente valioso na vida dele, que não tinha nada a ver com questões materiais, mas sim com família, com amigos, com amor, né, com a liberdade, enfim, as coisas mais simples que na verdade eram baratas, eram de graça. Essa experiência, enfim, fez John repensar muito nos paradigmas que ele tinha em mente. Ele teve que se libertar de muitas ideias da vida dele, do que ele julgava que era certo, que era errado, alguns padrões, algumas crenças, e simplesmente resetar tudinho, voltar a estaca zero e começar como uma vida nova, como um mundo novo realmente, e algumas crenças novas, não aquelas crenças limitantes, mas a mente dele passou a ficar mais aberta para as questões do mundo mesmo, para as questões das outras pessoas, enfim, para o que realmente importava e que estavam escondidos, de certa forma, do próprio John. Um dos exemplos muito bacana que o autor usa no livro é o fato dele citar Jesus Cristo como o maior líder que já existiu. Tem até um livro com esse nome. E realmente, independente se você é cristão, se você é ateu, se você é religioso, a gente não pode negar que Jesus Cristo influenciou muita gente e continua influenciando. O que é mais incrível, o que é mais inacreditável, ele continua influenciando até os dias de hoje. Não tem nenhum nome no mundo que seja mais citado do que Jesus Cristo. Então o cara realmente entendia, ele sabia como influenciar as pessoas, e se a gente quiser ser um pouco melhor como seres humanos, como líderes, como influenciadores, eu acho que a gente devia se basear bastante nesse carinha aí, né, chamado Jesus Cristo. Um outro ponto muito interessante que ele toca no livro é o fato de que para você liderar, você tem que servir. Meio estranho, né? Inclusive o livro em inglês, a versão em inglês, a capa do livro, o nome é The Servant, que é o servidor, né? Aquele cara que serve, aquele cara que está lá para servir. E parece um pouco contraditório, né? Para liderar você tem que servir. É meio estranho, mas você lendo o livro você vai entender um pouco mais. Para você querer resultados em determinado departamento, em determinada firma, você tem que dar os recursos suficientes para aquelas pessoas poderem depois você vai e tenta pegar os resultados, você vai ter os resultados, não vai ser preciso você ficar cobrando, você vai dar os recursos, você dá atenção, você dá o apoio, você dá tudo. Você tem que saber identificar as necessidades do seu pessoal, a necessidade da sua esposa, a necessidade do seu filho, dos seus amigos, para então você vai e atende a essas necessidades, e aí então você vai ver os frutos daquele seu trabalho. Você vai colher o que você plantou. Não vai ser preciso você ficar cobrando as pessoas. Não, os resultados eles vêm naturalmente. É só você servi-las. Um outro ponto que precisa ser trabalhado na vida de um líder, de quem quer ser um influenciador, é a questão do ambiente. O seu ambiente tem que ser o melhor possível para as pessoas realizarem as suas atividades, para as pessoas viverem ali. Afinal de contas, muita gente passa mais tempo com o seu chefe, com o seu líder, com seus colegas de trabalho, do que na própria casa, com a família. Só que essa questão do ambiente, ela pode ser, de certa forma,
até um resultado dessas suas ações que eu já falei antes. Quando você começa a respeitar o seu funcionário, a ter empatia com o seu funcionário, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua esposa, com o seu filho, você vai perceber que o ambiente na sua casa vai melhorar, o ambiente no seu trabalho vai melhorar, no seu ciclo de amizades, vai tudo melhorar. Então, essa questão do ambiente, você tem que trabalhar nele, mas você vai perceber que vai acabar sendo resultado e uma consequência daquilo tudo que você está fazendo. E liderar está totalmente relacionado com amor, mas não aquele amor romântico, não. Tem a ver com aquele amor de você realmente olhar pelo outro, né? Se colocar no lugar do outro. Ele explica muito bem isso. E essas duas palavrinhas estão muito interligadas ao caráter de uma pessoa. E com relação ao caráter, você tem que realmente fazer uma autocrítica, uma autoanálise e ver se você é tão bom caráter a si mesmo, né? Quão bom é o seu caráter. Olhe para você mesmo e analise questões de honestidade, compromisso, bondade, porque de repente não, sempre tem alguma coisa para melhorar. Não importa o quão bom caráter você seja, sempre há alguma coisa para você melhorar. E se você não é tão bom caráter assim, comece a melhorar agora, porque se você quer ser um bom líder, quer influenciar pessoas de uma forma eficaz, eficiente, não adianta nada se você for um mau caráter. As pessoas vão perceber que você é um mau caráter e simplesmente não vai dar certo, não vai rolar. E aí o que aconteceu no final foi que o John, que no início ele estava relutante e descrente com relação a tudo isso que ele tinha que passar no mosteiro, nesse retiro com esses monges, isso mudou a vida dele. Esse livro mudou a vida de muitos líderes, ele mudou a minha forma de pensar, ele foi um baque. Eu li esse livro há mais de 10 anos, ele teve um sucesso muito grande aqui no Brasil, até mais do que lá nos Estados Unidos. Esse livro é como se fosse a Bíblia dos gestores aqui no Brasil, a Bíblia do líder, né? Todo bom gestor já leu esse livro, eu indico esse livro para você. Esse livro mudou a minha vida e não é só para você empregar os preceitos e os conceitos desse livro, do Hunter, no mundo corporativo. Não, negativo. Você pode muito bem aplicar em casa, aplicar com seus amigos, com a sua esposa, com seus filhos, e eu espero que esse livro influencie em você de uma forma tão positiva quanto influenciou a minha vida, ok? Não te esquece de dar aquela curtida. Se você não assinou ainda, assina e continua acompanhando, porque a gente ainda tem muito livro para bater um papo aqui. Eu tenho várias ideias super bacanas, vários livros maravilhosos que eu já li, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado.